Olá, amigos! No programa de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre autoestima e como a gente precisa confiar em nós mesmos. Então, a primeira coisa é aprender a cultivar momentos de parada, onde a gente olha para a gente mesmo, né? Fazer uma pausa para ficar na sua própria companhia. E quando a gente fica na nossa própria companhia, muitas vezes a gente começa um diálogo interno, mas precisaria ser um diálogo interno que ajuda. Aliás, o que aconteceu agora na pandemia foi justamente isso. A gente foi obrigado a ficar em casa, a gente foi obrigado, a se suportar, e a gente começou a perceber que essa forma de se tratar internamente, muitas vezes era um tratamento duro, rígido, completamente desproporcional para aquilo que a gente está vivendo. Então, na terapia, a gente aprende a fazer o diálogo interno, mas o diálogo interno saudável, aquele que ajuda, que organiza os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, para um pouquinho, respira e pergunta, como que você conversa internamente com você mesmo? Porque é muito comum a gente acabar encontrando rigidez, muitas críticas, muitos julgamentos, Às vezes a pessoa está ali exigindo um nível de perfeccionismo que nesse planeta não existe, né, gente? Dá para ser legal, dá para ter bom coração, mas perfeição não existe. E o que eu acompanho muito, com os meus pacientes? É aquela pessoa que tem tolerância com os outros, ela consegue perdoar, ela consegue superar, o que o outro fez ou deixou de fazer, mas com ela mesma não. Com ela mesmo tinha que ser certinho, tem que ser, no momento certo. Então, essa conversa interna com você mesmo, se você não... E essa é a função do processo terapêutico, ajudar você a identificar a forma da construção da sua autoimagem. Porque a autoestima, gente, nada mais é do que essa construção da imagem que eu tenho de mim mesmo. Eu gosto de ser quem eu sou. Eu valorizo o meu esforço, as minhas competências, eu reconheço, puxa, que legal aquilo ali que eu fiz, ou exatamente o contrário, nossa, acho que eu fui meio terrívelzinha, não foi tão bacana aquilo que eu falei. Então, esse diálogo interno é no sentido de validar e invalidar determinados pensamentos. Não é um pensar, de castração, de limitação. Exatamente o contrário. É para que você possa confiar em você mesmo, confiar nos seus instintos, confiar na sua percepção. Eu gosto sempre de falar sobre os 4 pilares para a gente organizar a nossa vida: razão, emoção, intuição e sensação. Então, razão, gente, é aquilo que a gente tem que fazer, sentar, fazer conta. Não adianta querer inventar. Se a conta vence no dia 5, se você for pagar no dia 6, já tem multa. Então, tem uma série de coisas que a gente vai fazer na nossa vida e que é racionalmente. Mas aí a gente tem o pilar da emoção. E a emoção, a gente não consegue nem escolher emoção. Porque eu não falo assim, agora eu vou ficar magoada ou vou ficar com raiva. Não é assim. A gente já é invadido, pela raiva, pela mágoa, pelo que quer que seja, e a gente já entra num processo de sofrimento daquilo ali. Então, o máximo que a gente vai conseguir fazer com as emoções, gente, é o que a gente chama de luta ou de fuga. Então, vamos pegar um exemplo. Eu tô com raiva de você. E o que eu quero fazer com isso? Eu quero fazer um enfrentamento? Eu vou lá, de hoje em diante, novas regras, não admito mais que você me trate dessa forma. Eu vou enfrentar? É um caminho.
ou eu vou me afastar, eu vou me proteger de você. É outro caminho totalmente diferente. Então, o que a gente consegue fazer com as nossas emoções é essa organização da luta ou da fuga. Aí, o terceiro pilar é a sensação. É a percepção que a gente tem a partir dos 5 sentidos. Então, a visão, olfato, paladar, audição, o tato, né? Então, a gente entra em contato com alguma coisa e imediatamente a gente vai ter, né, uma opinião, né? Eu vou lá comer o abacaxi, ou eu gosto, adoro abacaxi, ou eu detesto do abacaxi. Não significa que o abacaxi é bom ou é ruim. Significa que eu tenho uma opinião em relação àquilo ali. Então, as emoções é importante por causa disso, né? Porque a gente, num primeiro momento, a primeira informação que a gente vai ter é sensorial. A hora que você abre a porta e entra num ambiente, a primeira percepção é sensorial. Ai, que esquisito. Ou então, ai, que gostoso, eu me sinto tão bem, tô tão relaxada de estar aqui. E o quarto pilar é a intuição. Quanto mais a gente percebe esses sinais que a sensação produz, mais pertinho a gente vai estar da nossa intuição. A intuição, gente, ela não vem, ai, do nada, eu quero ter uma intuição. Não é assim, né? Ela não aparece quando a gente quer. Mas dentro desse diálogo interno, a gente vai tendo uma série, né, de demonstrações se aquilo ali é bom ou não para você. A gente sabe, a gente percebe, né, quando estamos numa roubada, né, aquilo ali, já vi que vai dar tudo errado. Ou exatamente ao contrário, puxa, olha que ideia boa. Nossa, eu acho que, né, meu caminho é por aí. A gente sente. Então, a intuição, gente, ela está sendo aclamada aí, né, como um dos propósitos a serem desenvolvidos nesse novo momento. A gente precisa estar mais sensível, a gente precisa perceber melhor o que vem acontecendo à nossa volta. E no processo terapêutico, a gente vai filtrando, né? Ajudando aí a identificar nesse diálogo interno o que vale a pena, o que é importante, mesmo que não seja bom, né? A vida não é colher flores, a vida não é cor-de-rosa, a gente tem problemas. E tem problemas que a gente precisa validar e fazer o enfrentamento. Não adianta fugir. Não adianta fazer de conta que não está acontecendo. A gente sabe que está acontecendo. Então, não queira se enganar. Muito pelo contrário. Tem horas que a gente precisa jogar uma luz em cima daquilo ali e olhar com cuidado, né? Pisando em ovos, né? Como a gente fala. Aos poucos, presta atenção. O que demanda de você, o que demanda do outro. Mas tem momento, gente, que não é mais nada disso. Já é o ponto final. Ali já não tem mais nada de bom para você. É um momento realmente, ó, de cair fora. É um momento que o pensamento chega, mas imediatamente eu já invalido ele. Eu não quero pensar nisso agora. Então, se você não coloca um limite, né, para esse pensar, a gente começa a ficar doente, porque são muitos pensamentos ao mesmo tempo, né? Então, vamos lembrar disso, a gente não controla a entrada do pensamento na mente. Por mais que eu fale assim, eu nunca mais quero pensar em você, não adianta. Toca aquela música, puxa, eu já lembro. Vou comer aquela comida, ela que gostava disso daí. Então, a mente não é assim, a mente mente. Ela traz uma série de informações. Né? O cérebro vai repetindo essas informações. Então, se você não tiver uma prática de autocuidado para aliviar isso, para diminuir esse pensar, ou simplesmente para aprender a direcionar esse pensamento, sofre muito. Né? A gente entra aí nos becos sem saídas, né?
e perde tempo, perde saúde, perde energia, perde dinheiro, perde a juventude, perde tudo. Só que quando a gente vai conversar, muitas vezes a pessoa está apoiada no quê? Numa teimosia. Porque eu quero do meu jeito. E isso, gente, não tem nada a ver com autoestima. Né? Não tem nada a ver com você confiar em você mesmo. É você querendo controlar uma situação. É você exigindo, muitas vezes, né, uma coisa que já nem existe mais. E você está totalmente fora da realidade, sem entender nada do que está acontecendo. Por isso as conversas terapêuticas, né? Onde a gente vai organizar os pensamentos, organizar os sentimentos, né? Só que o primeiro passo é identificar, para depois organizar e transformar. Eu sempre falo, né? Organizar e transformar é a função do facilitador. O terapeuta, ele precisa trazer recursos para que você consiga fazer essa organização, essa transformação. Agora, identificar que é o primeiro passo é você com você mesmo. É você dando nome para o seu sentir, mesmo que doa. Mesmo que seja para você ficar triste e escorrer uma lágrima. Ok. É tristeza, ponto. Se a gente não fizer isso, a gente junta a tristeza com a culpa, né, com o sentimento de impotência, e a gente vai misturando os canais, e a hora que vai ver está numa depressão profunda. Por quê? Porque a autoimagem está totalmente deformada, desconstruída. Eu atendi um paciente a semana passada, um senhor, né, que vem num período aí muito difícil porque o filho se suicidou. E o tempo todo ele verbalizava na terapia, né, que ele se sentia culpado e que de alguma forma era responsabilidade dele, né, cuidar, proteger esse filho. Gente, até a página 9 é verdade, né? Você é pai, você que vai dar educação, você que vai mostrar o mundo. Mas dali em diante, eles caminham sozinhos e eles vão fazendo escolhas. E a gente não tem mais como, nem como controlar, nem como fazer eles mudarem de opinião. E esse senhor ainda falando, né, que ajudou o filho, que ele estava utilizando drogas, então teve internação, ou seja, o tempo todo ele caminhou do lado desse filho. Só que chegou num determinado momento, o rapaz resolveu tirar a própria vida. É muito triste? Claro que sim. Mas ponto. Não é para deslocar emoções que vão fazer com que você entre nesse poço sem fim de sofrimento, de culpa, de cobranças internas. E aí, nessa primeira consulta que a gente teve, ele já se sentiu muito melhor, porque ele entendeu, né? Sim, é verdade, a culpa, não tenho culpa, né? Não tem nada que eu poderia ter feito naquele momento, nem estava perto dele. Estavam morando já em cidades separadas e tudo mais. Então, gente, nós fazemos isso. A gente mistura tudo na mesma panela, é uma confusão de pensamento, porque a gente pensa tudo ao mesmo tempo agora, e a gente se acha, né, muito importante, a gente acha que a gente vai controlar, eu nem gosto dessa palavra, né, controle, porque faz com que a gente fique mais ansioso ainda, porque a gente quer controlar as pessoas, controlar o outro, controlar o tempo. Ai, e a gente não consegue controlar. Eu preciso ter uma flexibilidade para fazer adaptações. Porque a vida vai mudando, né, gente? E vai mudando muito rápido. E se a gente endurece, enrijece, né, sofre mais. Se eu não me conheço, como que eu vou fazer uma adaptação? Eu não sei quem eu sou. Então, a autoestima é justamente quando eu me conheço e eu consigo colocar limites. Limites para os meus pensamentos,
que é a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer. Limite para pessoas, limite para situações. Nesse lugar eu não quero vir mais. Né? Quantas vezes a gente não entrou numa loja, num restaurante, que a gente é mal atendido, e a gente fala, eu nunca mais vou voltar aqui. Tá ótimo, você está colocando um limite. Então, para a gente desenvolver aí a nossa autoestima, a nossa autoimagem, a gente precisa parar, respirar, identificar a emoção. Como eu estou? Estou triste? Estou com raiva? Estou com ciúmes? E essa emoção que está surgindo, vamos pegar aí os ciúmes, ela é proporcional ao que está acontecendo? Porque é muito comum a gente reagir de uma forma exagerada, porque tá tudo aqui, ó, na minha mente. Eu fico imaginando uma situação. Eu não estou mais analisando a realidade, o que realmente aconteceu. Eu já estou criando na minha mente uma fantasia, uma idealização daquela situação. Então, são os labirintos mentais, né? A gente fica perdida naquilo ali, se torturando, se torturando, se torturando. Às vezes não está acontecendo absolutamente nada, tô deitada na cama, de camisola, quentinha, segura. Mas a minha mente tá naquele, né? Naquela briga, naquele poço, né? De dor, de infelicidade, de ódio, que a gente até treme, né, para falar do ódio. Só que não importa, gente. Nessa hora que você tá aí se torturando com esses pensamentos, a sua suprarrenal já tá disparando adrenalina e cortisol. E você já tá começando a enferrujar. Né? Os seus músculos já estão todos tensos, né? Apertando o maxilar, né? Apertando toda a musculatura. E aí, gente, é o estresse oxidativo que a gente fala hoje. Né? Então, ou seja, você já está adoecendo só de pensar. E aí começam os primeiros sintomas, né? Uma dor de cabeça, de tanto que pensou, uma dor de estômago, porque não digeriu aquilo que pensou, né? Problemas de pele, da irritação que tá, né? Então começam os problemas de pele e tantos outros, porque nós somatizamos no nosso corpo aquelas emoções que não são organizadas, simples assim. Tem gente que é o estômago, tem gente que é a pele, tem gente que é o intestino, tem gente que é o rim, cada um vai de um jeito, né? Cada um tem um órgão de choque, mas que aquilo ali vai mostrar, aliás, esfregar na nossa cara que não tá bom, né? Que esse não é o caminho. Então eu gosto sempre de falar aqui, gente, tudo que é difícil, dolorido, emperrado, tá mostrando para você que não é o seu caminho. As coisas precisam fluir. É a sincronicidade que Jung tanto falou. Né? As coisas caminham, aparece gente do nada para ajudar. Né? Então, a gente precisa, né, ter mecanismos que vão levar a gente, o desenvolvimento dessa leveza, né, desse estado de relaxamento, saber esperar. A gente não sabe esperar. Eu, né, mandei uma mensagem, a pessoa não me respondeu. Ao invés de eu esperar, bom, então vou tomar um banho, vou ler meu livro, né, vou sair para fazer uma caminhada, vou cuidar da minha vida. Não, a gente fica ali, ó, olhando para o celular, olhando para o celular. Isso quando não liga, né, 17 vezes. No caso dos ciúmes, como a gente estava falando, é exatamente assim que acontece. Eu nunca vou me esquecer, eu estava com meu paciente e e ele é médico. Então a namorada sabia que quando ele entrava em consulta, muitas vezes ele estava lá nos atendimentos e que ele ia ficar um tempo sem conseguir ver o celular. Ele não podia responder imediatamente. Ela sabia, ele é médico. Aí ele estava em consulta comigo. E aí ela começou a ligar, gente. Foram 8 ligações, uma seguida da outra, mostrando o total desequilíbrio que ela estava.
né, o nervoso, né, a angústia, a cobrança. E aí ele não atendia, ele desligava, ela ligava de novo. Ele desligava, ela ligava de novo. Desligava, ligava de novo. E aí ele falou, tá, o que eu vou fazer com uma pessoa assim? Como é que vai dar continuidade, né, num relacionamento completamente imaturo? Então, a gente tem que perceber, gente, e principalmente no caso, né, se a gente está falando de relacionamento, aonde eu quero chegar com a minha relação? Eu quero que essa relação amadureça e a gente consiga aprofundar os nossos sentimentos? Então, eu preciso agir como uma pessoa adulta. Eu preciso aprender a ter conversas, eu gosto de chamar de conversas estruturais, onde a gente senta e fala sobre a relação, né? O que um espera do outro, o que a gente vai combinar, se a gente quer casar, se quer ter filhos, se não quer ter filhos. Essas coisas precisam ser faladas. Mas as pessoas se perdem, né? Se perdem, se perdem, se perdem. E aí começa, gente, aquilo que um envenenamento. Porque eu começo a imaginar, idealizar a situação, que não é aquilo que eu estou vivendo. Então sofre, né, uma quantidade enorme de sofrimento, e aquilo está completamente sem pé na realidade, sem pé nem cabeça, a pessoa não está entendendo nada do que está acontecendo. Então, gente, para tudo, respira e olha para você. Aproveita para fazer esse exercício. Hoje eu vou ficar na minha presença. A meditação mindfulness, que é a meditação da moda hoje, né? Porque ela é reconhecida como eficiente na redução de ansiedade, de depressão. A mindfulness fala da atenção plena. Ou seja, eu ficar conectada com o aqui e agora. Então, se eu estou tomando banho, eu estou prestando atenção na temperatura da água, no perfume do sabonete, a minha sensação, como eu estou. Então, vamos tirar o dia de hoje para fazer exatamente isso, né? Olhar para mim, ressignificar emoções, ficar na minha companhia, mas de um jeito, olha, gentil, amoroso, não para me criticar, para ficar apontando os defeitos, não, exatamente o contrário. O que me faz bem? O que eu mereço nesse momento? Eu mereço, né, uma massagem, um descanso, eu mereço uma caminhada, eu mereço, né, dormir um pouquinho a mais. Eu tenho encontrado pessoas tão cansadas, mas tão cansadas, e que não se permite descansar. Eu estava com uma paciente semana passada na faculdade, fazendo, né? Ela está fazendo faculdade e, ao mesmo tempo, uma pós-graduação. E não se permite parar, descansar, dormir um pouquinho a mais. Só que, gente, a nossa cabeça, ela é que nem a bateria do celular, né? Chega uma hora, descarrega. Chega uma hora que não, né? Eu tô tão cansada que por mais que eu esteja lendo aquilo ali, não tá entrando mais na mente. Então é um momento que eu me percebo. É um momento que eu cheguei no meu limite. Se a gente não tem, né, essa prática, né, de parar e se olhar, sofre mais. Então esse é o convite. Um florescimento, né, um momento onde você desabrocha, onde você busca o que te faz bem. Então anote aí, gente, meu nome é Adriana Splendore, eu trabalho com a psicologia transpessoal, os meus atendimentos hoje eles são todos online, você pode mandar um WhatsApp para mim. O meu celular, o prefixo é 11, eu estou aqui em São Paulo, no 964 30 9702. Eu vou repetir, 964 30 9702. Então, liga, a gente vai marcar uma primeira sessão, justamente para você falar das suas queixas e para onde a gente vai direcionar o seu tratamento.
Tudo é você, tudo é importante. E a gente precisa contribuir para a construção dessa autoimagem e do cultivo da sua estima, onde você gosta de ser quem você é. Gostaria de agradecer muito a companhia de vocês aqui, desejar uma excelente semana, com muita paz, muita luz e até o próximo programa.